Fala pessoal, tudo bem? Agora vamos para nossa brincadeira. Quem nunca entendeu língua portuguesa vai entender com o tio Elcio aqui no Acelera Concurso. Certinho? Ó, agora sem estresse. Produção acertou aqui e a gente agora vai acertar bonitinho. Deixa eu ver a galerinha que está aí. Leonardo, Eduardo, maravilha. Pessoal, boa noite a todos. Se eu for dar boa noite a todo mundo aqui, a gente não começa a aula. É, né? Olha só, aquele velho esquema, tá? Boa noite, Adriano. Aquele velho esquema. Se tiver dúvida, vai perguntando, ou então deixa para o final, tá? E não pode é você ir dormir com dúvida. Belezinha? Show? Então tá aí, nossa terceira aulinha de exercício. Deixa eu só. Isso aí, ficou bonitinho. Primeira questãozinha. Tá escrito ali, gente. Os vocábulos sublinhados em fez um vídeo sobre o que ele havia percebido a respeito do uso das palavras negro e preto no vocabulário dos brasileiros. O vídeo, na época, alcançou 6 milhões de visualizações e mais. Ele quer que nós classifiquemos as palavrinhas destacadas. Gente, olha como isso é fácil. A gente está aqui para acertar a questão no concurso, ok? Vejam essa estrutura. O O, ó, o O, antes do que, sem acento. Tá vendo aí? Esse O antes do que, sem acento. Sempre que vocês encontrarem o O, importante, antes do que, sem acento, ok? O O antes do que, sem acento. Porque se esse que vier com acento, muda a situação. Então, vou analisar primeiro assim, depois eu coloco a situação que muda, tá bom? Esse o, antes do que sem acento, ele equivale à palavra aquilo. Ó, fez um vídeo sobre aquilo, ó, fez um vídeo sobre aquilo, tá vendo? Esse o, antes do que sem acento, ele equivale à palavra aquilo. Aquilo, aquele, aquela, aquilo, este, esta, isso, ele é um pronome demonstrativo. O o, antes do que sem acento, equivale à palavra aquilo. Então, ele vai ser um pronome demonstrativo. Letra A, artigo. Essa é a mais escolhida. Fora. Letra B, pronome demonstrativo. Fica. Letra C, pronome relativo. Sai. Letra D, pronome pessoal oblíquo. Sai. Tá vendo? Só com essa indicação, nós já achamos a resposta. Mas vamos continuar. Esse o, antes do que sem acento, equivale à palavra aquilo. Então, ele é um pronome demonstrativo. E esse que vem depois equivale à expressão o qual. Ó, moçada, fez um vídeo sobre aquilo o qual ele havia percebido. Sempre que vocês substituírem, vou colocar aqui embaixo para vocês, tá? Ó, sempre que vocês tiverem o que, quem, onde, quanto, sempre que essas palavrinhas puderem ser substituídas por o qual, a qual, pelo qual, e assim vai, tá? Classificação delas: pronomes relativos. Tá bom? Então, o que, quem, qual, quanto, onde, cujo. Com exceção do cujo. Quando você puder encaixar o qual, os quais, as quais, pelas quais, pronome relativo. Viu como é que é fácil? O antes do que sem acento equivale ao aquilo, pronome demonstrativo. Esse que equivale a o qual, pronome relativo. Fez um vídeo sobre aquilo o qual ele havia percebido. O primeiro o equivale ao aquilo, pronome demonstrativo. O que equivale ao qual, pronome relativo. Resposta letra. Ah, tem mais umzinho ali? Tem mais umzinho aqui, ó. Nele, aqui um bichinho aqui, ó. Nele o cantor constatou, olha, esse o está se referindo a um substantivo à sua frente. O, a, os, as, quando se referem a substantivos à frente, são artigos. Resposta, letra B de bola. Olha que legal. Agora, quer ver? Vou ensinar uma coisa para vocês, hein? Muito importante. Primeira já foi. O antes do que sem acento. Pronome demonstrativo. Beleza? Agora, olha só essa frase. Ó, o livro, o livro, achei-o no chão. Ó, esses dois os grifados. Estão vendo aí? O primeiro o está se referindo a um substantivo livro. Quando o, a, os, as se refere ao substantivo à sua frente, classificação, artigo. Tá? Um artigo definido. Agora, olha o segundo o grifado. Achei-o no chão. Esse segundo o, ele está substituindo a palavra livro, que já foi mencionada, para evitar repetição. Quando o, a, os, as substitui uma palavra já mencionada,
classificação deles? Pronomes, aqui no caso vai ser um pronome, oblíquo, átono. Tá joia? Porque muita gente confunde o artigo com o pronome oblíquo e com o pronome demonstrativo. O acompanhando o substantivo à sua frente, artigo. O substituindo uma palavra que foi mencionada, pronome oblíquo. O equivalendo ao aquilo, pronome demonstrativo. Sozinho? Beleza, rapaziada? Deu para entender? Fala aí para mim. Vocês têm que falar, tem que dar um retorno. Que aí eu sei a velocidade com que eu vou. Melhor professor de todos. Pô, ela sumiu o elogio. Caramba, isso eu já ia tirar uma foto, cara. Ia botar no Instagram. Tio Elson, ô, gente, professor, o antes do que, sem acento, é pronome demonstrativo, ok? Professor, boa noite. Quando ele vem, antes do que, sem acento, qual seria a sua classificação? Pronome demonstrativo. É o que nós temos ali, ó. Fez um vídeo sobre aquilo, tá vendo? Ó? O equivale àquilo, o que está sem acento. Aquilo ou qual? O pronome demonstrativo, o que equivale ao qual? O pronome relativo. Agora, se o vier antes do que, com acento, ó, falou, olha só. Ah, melhor, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Ó, quero saber o que da questão. Olha lá. Quero saber o que da questão. Olha a estrutura. O antes do que com acento. Aí esse que com acento vai ser substantivo e esse o vai ser artigo. Tranquilo, pessoal? Joinha? Deu para entender? Ah, já está lá no Instagram? Que legal, Levi. Pô, obrigado, cara. Eu devo estar. Se eu não estou seguindo de volta, manda uma mensagem lá que eu sigo de volta. Joia? Posso ir para a próxima, gente? Vamos lá, então. Próxima. Olha só. Desculpa, gente. Aqui em Vitória está chovendo muito, um frio danado. Aqui em Vitória é o seguinte: 21 graus. A gente está usando paletó, duas cobertas. Capixaba é assim, cara. Aqui baixou 2 graus, a gente está morrendo de frio. No trecho, eu me referi a ela, que faleceu em 13 de julho de 1954, aos 47 anos. E seu corpo foi velado no Palácio de Belas Artes mexicano. As palavras em destaque são classificadas respectivamente como. Ah, que maravilha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Repete. Eu já estou. Ah, tá, beleza. Ó, presta atenção, hein? Eu me referi a ela. Gente, olha o que acontece. Presta atenção. Tá vendo esse ela? Olha só o que acontece. Eu me referi a ela. À primeira vista, a pessoa classifica esse ela como um pronome reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Muito cuidado com isso, tá? Ó, para ser pronome reto, presta atenção. Para ser pronome reto, eu, tu, ele, nós, vamos botar aqui do lado, tá? Vós, eles ou elas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Ok. Quando é que esses caras serão pronomes retos? Os pronomes retos, eles funcionam na frase como sujeito ou predicativo do sujeito. Tá? Deixa eu ensinar vocês o que é predicativo do sujeito, rapidinho, quer ver? Ó, eu tenho a frase sujeito e o predicado. Estão acompanhando ali? Se você encontrar uma palavrinha no predicado, se referindo ao sujeito, esse aqui é o famoso predicativo do sujeito. Tá vendo? Você que passou sua vida toda sem entender predicativo do sujeito. 10 segundos, expliquei para você. O que é o predicativo do sujeito? É uma palavrinha no predicado que se refere ao sujeito. Predicativo, porque é um pedaço do predicado. Predicativo do sujeito é um pedaço do predicado que se refere ao sujeito. Simples assim. Muito fácil. Então, olha só. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São que a gente aprende com pronome reto. Mas guarda que eu vou falar que daqui a pouco vou retomar essa ideia. Para ser pronome reto, tem que ser o sujeito da frase ou raramente o predicativo do sujeito. Onde é que eu quero chegar? Eu e tu são sempre pronomes retos. Eu e tu são sempre pronomes retos. O problema é essa galera aqui, ó. Ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Ele, nós, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Agora vamos devagarzinho, tá? Você não pode ficar em dúvida com isso aqui não, senão você não entende a questão, tá bom? Ele, nós, vós, eles
Esses caras podem ser pronomes retos ou pronomes oblíquos. Retos ou pronomes oblíquos. Como é que a gente faz para diferenciar se ele, nós, vós, eles são pronomes retos ou pronomes oblíquos? Simples, fazendo análise sintática. Ele, nós, vós, eles vão ser pronomes retos quando forem sujeito da frase ou predicativo do sujeito, que é raro isso, tá? Vamos nos ater ao sujeito. Quando é que eles serão pronomes oblíquos? Quando forem um monte de coisa, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, um monte de coisa, menos sujeito e predicativo do sujeito. Então, ele, nós, vós, eles vão ser pronomes retos quando forem sujeito da frase. Ele, nós, vós, eles podem ser pronomes retos e pronomes oblíquos, ok? Quando é que serão pronomes retos? Quando forem sujeito da frase. 99% dos casos. Ou predicativo do sujeito, 1%. Quando é que serão pronomes oblíquos? Quando eles forem um monte de coisa. Um monte de coisa. Menos sujeito ou predicativo do sujeito. Então, você observa a frase que nos foi dada. No trecho, eu me referi a ela. Ele grifou esse ela. À primeira vista, gente, a maioria chega e fala assim, opa, ela, pronome reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Não pode fazer isso. Principalmente esse ele e o ela, eles e elas. Antes de falar que são pronomes retos, nós temos que fazer análise sintática. Para ser pronome reto, esses caras, ele, nós, vós, eles, tem que ser o sujeito da frase, ou o predicativo do sujeito. Vamos fazer análise sintática. Eu me referi a ela. Sujeito, eu. Vamos para o verbo. Eu me referi. Gente, eu me referi. Está completo o sentido? Não. Quem nunca entendeu isso na vida? Se o verbo não tem sentido completo, ele é um verbo transitivo. Tá, depois eu te respondo, Eduardo, só para não perder o ritmo aqui, tá bom? Você viu a aulinha lá, né? Legal. Aí, olha só. Eu me referi. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Tá vendo? Eu me referi, perguntinha. Eu me referi a quem? Lembra da aula passada? Quando eu faço as perguntinhas de que, de quem, a quem, para quem, a um verbo transitivo, eu vou ter um verbo transitivo indireto. Eu me referi a quem? A ela, pessoal, é o nosso objeto indireto. Olha só. Guarda essa pergunta, Eduardo, depois eu vou te perguntar de novo, tá? Para você repetir. Eu me referi a ela. Esse a ela é o nosso objeto indireto. Se ele, nós, vós, eles não estão com a função de sujeito e nem predicativo de sujeito, eles não poderão ser pronomes retos. Eles vão ser pronomes oblíquos. Viu como é fácil? Quer ver? Vamos botar outra frasezinha aqui, ó. 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 Entreguei. Olha só como isso é fácil. Deixa eu só voltar para a página aqui. Isso. Ó. Entreguei o livro a ele. O cara vai pedir, como pediu aí, qual a classificação desse ele? A galera que não estuda comigo, e nem não acelera, vai falar assim, opa, eu, tu, ele, nós, vós, ele. Pronome reto. E vai perder a questão. Para ser pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Principalmente ele, nós, vós, eles. Para esses caras serem pronomes retos, eles têm que ser sujeito ou predicativo do sujeito. Vamos fazer análise sintática? Sujeito, eu, está oculto. Sujeito oculto. Vai para o verbo, eu entreguei. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. As perguntinhas, eu entreguei o quê? Ó, fiz a perguntinha o quê? A resposta, objeto direto. Entreguei o quê? O livro objeto direto. Entreguei o livro a quem? Ó, fiz a perguntinha com preposição, resposta, objeto indireto. Tá vendo? Esse ele está na função de objeto indireto. Pronome reto, gente, não pode ser objeto indireto. Então, quando vocês encontrarem ele, nós, vós, eles, se eles não forem sujeito ou predicativo do sujeito, pode ser qualquer coisa. Se não forem sujeito nem predicativo do sujeito, não podem ser pronomes retos. Aí vão ser pronomes oblíquos. Esse ele vai ser um pronome oblíquo átomo. Deu para entender? Elivelton, você fez uma perguntinha aqui. Por curiosidade, essa letra A
Só não possui crase porque possui o pronome, correto? Se não fosse pronome, seria craseado. Ok, pô, bela pergunta, Vera. Olha só, ela é um pronome pessoal. Quais são os pronomes pessoais? Os retos, os oblíquos e os de tratamento. Regra, pronome pessoal não aceita crase. Pronome pessoal não aceita crase. Então, se você pegar os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, na função de pronome reto, não aceitam crase. Os pronomes oblíquos, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, consigo, nós conosco, vós convosco, são pronomes pessoais, não aceitam crase. Os pronomes de tratamento, você, excelência, alteza, majestade, não aceitam crase. Só que nos pronomes de tratamento, tem 3 que aceitam crase: senhora, senhorita e dona, ok? Aqui a gente pode usar aquele bizu do latil, quem assistiu às últimas aulas. Troca o feminino pelo masculino. Se aparecer ao, se latir, crase. Quer ver? Vão trocar ela pelo masculino ele. Se aparecer ao, crase. Eu me referi a ele. Ó, não apareceu ao. Se não apareceu ao, sem crase. Agora, se fosse, eu me referi à questão anulada. Troca a questão por teste. Eu me referi ao teste anulado. Trocou o feminino pelo masculino, latiu, apareceu ao, crase. Beleza? Joia? Caramba, quando eu olho ali, a pergunta já sumiu. Então, esse A não é craseado, tá? Ela é um pronome pessoal. Pronomes pessoais não aceitam crase. Legal? Então, tá lá. Eu me referi a ela. A questão é a classificação desse ela. Esse ela está funcionando com objeto indireto. Não pode ser pronome reto. Pronome reto não pode ser objeto. Beleza? Então, olha só. Letra A, pronome pessoal reto. Fora. Letra B, pronome pessoal oblíquo. Fica. Letra C, pronome pessoal oblíquo. Fica. Letra D, pronome pessoal reto. Sai. Letra E, pronome pessoal oblíquo. Fica. Eliminamos 2. A e a D. Já ajudou. Beleza? Para ser pronome reto, tem que ser sujeito. Ali está na função de objeto indireto. Objeto indireto não pode ser pronome reto. Aí vai ser pronome oblíquo. Vamos para a segunda. Eu me referi a ela que faleceu. Ó, eu me referi a ela a qual, gente, sempre que no lugar do que eu puder colocar o qual, a qual, pelo qual, ele vai ser um pronome relativo. Vai ter que memorizar isso. Toda vez que o que, o quem, puderem ser substituídos por o qual, a qual, os quais, as quais, pelo qual, pronome relativo. Letra B, pronome relativo segundo, fica. Letra C, pronome relativo, fica. A letra E, pronome relativo, fica. Não eliminamos ninguém. Faleceu em 13 de julho de 54 aos 47 anos. E seu corpo, ó, seu corpo. Seu dá a ideia de posse. Quem é que dá a ideia de posse? O pronome possessivo. Ah, Elcio, mas olha só a encrenca. Letra B, pronome possessivo, adjetivo. Letra C, pronome possessivo, substantivo. Letra E, pronome possessivo, adjetivo. Não adiantou muita coisa você saber que é pronome possessivo, não. Tá vendo? Pois é, moçada. Olha a encrenca. Beleza, gente. Volta à concentração. Neemias, dá um jeitinho aí. Alguém, né? Olha só. Pronome possessivo, da ideia de posse. Na escola, a gente aprende assim. Por isso que é importante você ficar aqui com o tio Elcio no Acelera. Na escola, você aprende assim. Pronome possessivo, da ideia de posse. Maravilha. Meu, minha, seu, sua, nosso, nossa, teu. Maravilha. Aí você pega uma questão dessa, você identifica como pronome possessivo. A encrenca. Pô, mas eu nunca vi isso, pronome possessivo adjetivo, pronome possessivo substantivo. Gente, é muito fácil. Pronome possessivo adjetivo, ou qualquer pronome adjetivo, é aquele pronome que acompanha um nome. Pronome substantivo é aquele pronome que substitui o nome já mencionado. Pronto, acabou, é só isso. Pronome adjetivo acompanha o nome à sua frente. Pronome substantivo substitui o nome já mencionado. Quer ver? Olha só. Vamos pegar lá no início da frase. Eu me referi a ela. Tá vendo eu? Eu é um pronome reto. Eu é um pronome reto substantivo ou adjetivo? Simples. Esse eu está acompanhando algum substantivo à frente ou ele está substituindo o nome de uma pessoa? Esse eu está substituindo o nome de uma pessoa. No caso aqui, Elson. Se o pronome substitui, ele é um pronome substantivo. Então, esse eu, ele é um pronome pessoal reto substantivo.
Ó, eu me referi a ela. Esse ela está acompanhando um nome à frente, um substantivo, ou está substituindo o nome que já foi mencionado ou o nome de alguém? Esse ela está substituindo o nome da pessoa. Então vai ser um pronome oblíquo substantivo, porque substitui. Aqui, ó, essa frasezinha aqui, gente, ó. Aqui não dá, foi na outra página. Quer ver outro? Ó, vamos pegar o seu. E seu corpo? Seu é um pronome possessivo. Esse seu está substituindo o nome que foi mencionado ou está se referindo a um substantivo que vem depois? Ó, esse seu está se referindo ao substantivo corpo que vem depois. Olha lá. Quando o pronome se refere a um substantivo à sua frente, ele vai ter aquela classificação dele normal, no caso aqui é um pronome possessivo. E se ele está acompanhando o substantivo, ele vai ser um pronome adjetivo. Se ele estiver substituindo, ele vai ser um pronome substantivo. Quer ver um bizu? Pronome adjetivo. Adjetivo começa com a letra A, de acompanhar. Pronome substantivo. Substantivo começa com a letra S, S de substituir. Esse adjetivo que aparece aqui, gente, pronome adjetivo, não tem nada a ver com característica. É porque ele está acompanhando. Por isso, o pronome adjetivo. Então, seu é um pronome possessivo. Letra B fica, pronome possessivo. Letra C fica, pronome possessivo. Letra E fica, pronome possessivo. Agora, olha só como é que ficou mais fácil. Seu está acompanhando, se referindo ao nome à sua frente, a um substantivo à sua frente. Então, ele vai ser um pronome possessivo, substantivo ou adjetivo? Adjetivo. Então, letra A fica, letra B, olha só. Letra B, ele falou que é um pronome substantivo, fora. Ele é um pronome adjetivo. Então, letra C, fora. Letra E, pronome adjetivo, fica. Agora vamos para frente. Foi velado no Palácio de Belas Artes mexicano. Ó, Palácio de Belas Artes mexicano. Mexicano está caracterizando o palácio. É um palácio mexicano. Classe gramatical que caracteriza o nome. Adjetivo. Então, esse mexicano é um adjetivo. Letra B. Fica. Ah, olha só que informação. Adjetivo pátrio. O que é um adjetivo pátrio, gente? Ah, Elson, é aquele que indica a pátria da pessoa. Ok, mas não é só isso, não, tá? Indica origem. Pode ser o país, pode ser uma cidade. Por exemplo, eu sou capixaba. Eu sou capixaba. Capixabaí é um adjetivo pátrio. Não está indicando o país, mas a cidade em que eu nasci, Vitória, Espírito Santo. Então, adjetivo pátrio indica o local de onde você vem, nacionalidade, naturalidade, beleza? Então, letra B fica, adjetivo pátrio. Letra D já tiramos. Letra E. Ah, olha só, na letra A ele falou que mexicano é um substantivo. Nessa frase, não. A palavra mexicano ela vai ser substantivo quando ela indicar a pessoa. Por exemplo, ó, o mexicano chegou. Aí está indicando a pessoa, substantivo. Agora, se eu falo, ó, o aluno mexicano chegou. Agora, mexicano está caracterizando o aluno. Aí vai ser adjetivo pátrio. Muito legal, né? Esse adjetivo pátrio recebe um outro nome que vocês têm que decorar. Adjetivo pátrio ou gentílico. Gentílico. Não pode perder a vaga, tá? Adjetivo pátrio ou gentílico. Beleza? Muito show, né, gente? Mexicano não teria chance de ser aposto? Não. Não pelo seguinte. Quem é que perguntou ali? O João Vitor. João Vitor, para ser aposto, o aposto explicativo, ele tem que estar entre vírgulas, entre travessões ou entre parênteses. Veja que mexicano ali não está isolado por nenhuma pontuação, então ele não pode ser um aposto. Existe um tipo de aposto, João Vitor e colegas, que não aparece entre pontuações. É o aposto especificativo. Mas aí ele sempre vem com letra maiúscula. Ele sempre vai representar um nome próprio ou um apelido. Por exemplo, olha só, vamos botar aqui no espaçozinho que nós temos, tá? Acompanhe aí onde eu vou escrever, hein? Senão vocês vão se perder. Aqui, ó, vamos escrever aqui, ó. Ó, o Rio Amazonas é enorme. Olha só que interessante. Estão vendo a palavra Amazonas? O que essa palavra Amazonas está fazendo? Está especificando qual é o rio. No país, nós temos vários rios. Rio Tocantins, Rio Amazonas, Rio Doce, Rio Tietê. Amazonas está especificando qual é o rio. Esse é o tal do aposto especificativo. Ele é o nome do rio, é o nome próprio. O professor Elson está a nosso dispor.
Ó, o professor Elson, vocês têm vários professores. Um se chama Elson. Elson está especificando qual é o professor, aposto especificativo. Mas quando eu falo o Palácio Mexicano, tá vendo que o mexicano não está com letra maiúscula? Então ele não está especificando qual é o palácio, ele está caracterizando o palácio. Caracterizou, adjetivo. Indicou origem, adjetivo pátria. Beleza? Fala, Levi. Estou perdido, professor. Não estou conseguindo entender. Tem muitas coisas ainda que não. Ah, pois é. Levi, aí o problema é a base. Mas aos pouquinhos você vai entendendo, tá? Eu vou dando essas dicas. Daqui a pouco você pega o ritmo. Tá bom, irmão? Beleza? É assim, gente, eu não fico em cima só da questãozinha, porque é revisão, né? Então, quanto mais informações, melhor. Resposta, letra B. 3. Ibade. Agora eu vou mais devagarzinho. Ibade é uma banca, rapaz. Capeta. Capetita. Vamos lá. Mas, Levi, você vai pegar o ritmo, tá? Pode ficar tranquilo. Leia os fragmentos. Leia os fragmentos. Leia os fragmentos das músicas abaixo e marque a alternativa correta. Ó, gente, cuidado com o enunciado, tá? Alternativa correta. Quanto às classes gramaticais, substantivo, artigo, pronome numeral. Ó, uma dica para vocês. Quando ele pedir classe gramatical, isso é análise morfológica. Análise morfológica, morfologia. Quando ele pedir a classificação sintática, isso é análise sintática. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, tá bom? Então vamos lá. Quanto às classes gramaticais, de acordo com o contexto das duas músicas, respectivamente. Olha que interessante. De acordo com o contexto. Por quê? Você não pode olhar a palavra isoladamente. Você tem que olhar no contexto. É igual agora essa questão que nós vimos, a palavra mexicano. Se eu falo assim, o mexicano chegou. Nesse contexto, mexicano é uma pessoa, é um ser. Classe gramatical, Levi, que indica ser, é substantivo. Agora, se eu falo, o aluno mexicano chegou, o ser, a pessoa, é o aluno. Mexicano está caracterizando o aluno. Classe gramatical que caracteriza é o adjetivo. Tá vendo? O contexto muda a classificação. Tá bom? Essa aula vai para a plataforma, professor? Vai, fica lá gravadinha. Você pode voltar quantas vezes você quiser, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na música aqui. Chico Buarque, cotidiano. Todo dia, moçada, eu odeio questão com música, porque quando eu conheço a música, eu fico cantando. Eu fico cantando e me perco. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Ei, meu Deus do céu. A outra, seu corpo é fruto proibido. RPM, anos 80, anos 90. Seu corpo é fruto proibido, é a chave de todo pecado e da libido. E para um garoto introvertido como eu, é a pura perdição. É um lago negro, seu olhar é água turva de beber se envenenar. Nas suas curvas derrapar, sair da estrada e morrer no mar. No mar. Legal? Maravilha. Então vamos lá, ele grifou várias palavras. Quando eu olho lá as opções, ele dá algumas informações sobre essas opções. Olha só. Todo dia ela faz tudo sempre igual. O ela. Lembram-se, ela, eu e tu sempre são pronomes retos. Ele, ela, nós, vós, eles e elas. Vou escrever de novo aqui, tá? Ó, Levi, acompanha aí, Levi. Olha só. Eu, eu e tu sempre são pronomes retos. Beleza? Os outros, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esses caras podem ser pronome reto e podem ser pronomes oblíquos. Quando é que eles serão pronomes retos? Quando forem sujeito da frase, ou raramente o tal do predicativo do sujeito. Se aparecer uma oportunidade, eu dou um exemplo para vocês. E quando é que eles serão oblíquos? Quando forem objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, um monte de coisa, menos sujeito e predicativo. Então, vamos voltar à frase. Devagarzinho. Ó, Levi, presta atenção, hein? Presta atenção. E os colegas também.
Todo dia ela faz tudo sempre igual. Qual o sujeito dessa frase? Todo dia ela faz tudo sempre igual. O sujeito é ela, ó. Se eu botar na ordem direta, fica ela faz tudo sempre igual todo dia. Tá vendo? Ela é o meu sujeito. Sujeito é o termo sobre o qual declaramos alguma coisa, tá bom? E essa declaração é baseada em um verbo. Então, ela é o nosso sujeito. Gente, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Na função de sujeito, pronomes retos. Tá vendo? Esse ela está funcionando como sujeito da frase. Se está funcionando como sujeito, pronome reto. Ó, o que ele fala aqui do ela? Olha a letra B. Ela, classe gramatical, pronome pessoal do caso oblíquo. Não. Se ele, nós, vós, eles ou elas funcionam como sujeito, eles são pronomes retos. Então, letra B, fora. Tranquilo? Aí vamos continuar. Vamos pegar aqui na letra A, ele fala da palavra pontual. Ele diz que pontual é um adjetivo. Vamos achar o pontual. Tá aqui, ó, pontual. Adjetivo é aquela classe gramatical que caracteriza a anterior, ou a seguinte, que caracteriza um nome, um substantivo. Ó, tá bem assim, todo dia faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, sorri um sorriso pontual. A palavra pontual está caracterizando o tipo de sorriso. Sorriso pontual, esse pontual indica o tipo de sorriso, a característica do sorriso. Classe gramatical que indica a característica, adjetivo. Então, esse pontual é um adjetivo. Na letra A, ele fala pontual, classe gramatical, adjetivo, certo? Aí depois ele fala da palavra proibido, classe gramatical substantivo. Vamos ver? Vamos achar o proibido? Está aqui, ó, proibido. Seu corpo é fruto proibido. Proibido está dando uma característica do fruto. Característica, caracterizando. Classe gramatical que indica a característica, adjetivo. Ah, então, proibido é um adjetivo. Ele falou na letra A que proibido é um substantivo. Letra A, fora, que proibido é adjetivo. Beleza? Vamos pegar a letra C, beija. Ele falou que beija é o verbo beijar conjugado no modo indicativo. Vamos ver? Tá aqui, ó. Beija. Vamos pegar o início, tá? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Ela me sacode às 6 horas da manhã. Ela me sorri um sorriso pontual. Ela me beija com a boca de hortelã. Ela me beija. Eu beijo, tu beijas, ele beija ou ela beija. Esse beija é um verbo, está indicando uma ação. E ele se encontra no presente. Ela beija. Presente. Vamos ver o que ele falou? Beija, classe gramatical, verbo beijar, conjugado no modo indicativo. Modo indicativo é aquele modo que indica uma certeza. Uma certeza, ó. Ela me beija, eu estou dando uma certeza sobre a ação que ela faz. Modo indicativo. Modo subjuntivo é aquele modo da dúvida, da hipótese. Por exemplo, meus pais querem que eu faça medicina. Ó, que eu faça medicina, que eu faça. Eu vou fazer medicina? Talvez sim, talvez não. Tá vendo? É o talvez, é a dúvida, é a hipótese. Esse é o modo subjuntivo. Ali, ela me beija, me passou uma certeza, modo indicativo, certinho. Então, beija está certo. É um verbo no modo indicativo. Olhar, classe gramatical, verbo olhar conjugado no infinitivo. Verbo no infinitivo é aquele verbo que termina em R. Cantar, vender, partir, termina em R. Gerúndio é quando o verbo termina em NDO, cantando, vendendo, partindo. E particípio é quando o verbo termina em ado, ido ou ito. Falado, vendido, partido. Olha o que ele falou. Olhar, classe gramatical, verbo olhar, conjugado no infinitivo. O Elson, eu acho que é isso. Presta atenção. Tem que olhar no contexto. Cadê a palavra olhar no contexto? Vamos ver se eu acho aqui. Ó, tá aqui, ó, olhar. Olha só, gente, olha a armadilha. Ele fala assim: seu corpo é fruto proibido, seu corpo é a chave de todo pecado e da libido. E para um garoto introvertido como eu, seu corpo é um lado negro, né? Seu corpo é um lado negro. O seu olhar, ó, o seu olhar, tá vendo aqui, gente? Esse olhar não é o verbo olhar. Eu olho, tu olhas, ele olha. Percebam que apareceu um artigo se referindo a esse olhar e um pronome. O seu olhar. A gente, quando coloca um artigo se referindo a uma palavra,
A gente transforma essa palavra em substantivo. Isso é chamado de derivação imprópria. Por exemplo, cantar. Normal dele é ser verbo. Agora, se eu coloco um artigo antes, o cantar passa a ser um substantivo. Você pega um verbo, estudar, coloca um artigo antes, o estudar, virou substantivo. Correr, coloca um artigo antes, o correr, virou substantivo. Olhar, coloca um artigo antes, o olhar, o seu olhar. No texto, a palavra olhar, ela está antecedida por um artigo, o, e por um pronome possessivo. Então, ela está funcionando como substantivo. Ele falou o quê? Que a palavra olhar, classe gramatical, verbo, fora a letra C. Letra D, boca, classe gramatical, substantivo. Vamos ver? Tá aqui, ó, boca. E me beija com a boca de hortelã. Tá vendo o artigo antes? Ó, esse é um artigo. O artigo sempre se refere a substantivo ou transforma a palavra em substantivo. A boca. Boca é substantivo. Negro, classe gramatical, substantivo. Ó, negro pode ser substantivo e pode ser adjetivo. Se eu falo assim, cachorro negro, negro está caracterizando o cachorro, adjetivo. Agora, se eu falo, o negro sofreu muito na história do Brasil, o negro, olha o artigo antes, ó, o negro, aí passa a ser a pessoa, substantivo. Vamos dar uma olhadinha? Cadê a palavra negro? Cadê? É proibido. Aqui, ó, negro, ó. É um lago negro. Negro está caracterizando o lago. Negro está caracterizando o lago. Lago negro. Palavra que caracteriza adjetivo. Então, negro aí está na função de adjetivo. Ele falou que é substantivo. Letra D, fora. Letra E, sorriso. Classe gramatical substantivo. Vamos achar a palavra sorriso. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Seu corpo é fruto proibido para o grosso objetivo, quando é o lado negro olhar, é pura diversão. Sorriso deve estar lá em cima. Aqui, ó, de Chico Buarque, ó, sorriso. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri, um sorriso. Gente, ó, esse um é artigo. Esse artigo está se referindo à palavra sorriso. Artigo se refere a substantivo. O sorriso, um sorriso, meu sorriso. Substantivo que deriva do verbo sorrir. Substantivo, certo. Pura, classe gramatical adjetivo. Vamos ver a palavra pura, está aqui, ó. É a pura perdição. É a pura perdição. Pura está caracterizando a palavra perdição. É a característica da perdição, ela é pura. Classe gramatical que caracteriza adjetivo. Resposta letra E. Nível da questão altíssimo e muita boa questão. O que você falou, Levi? Vira uma ação certa? Ah, eu não sei o que você está falando, do que você está falando. Isso eu acho que é o modo indicativo, é uma ação certa e não duvidosa. Isso aí. Eu falo assim, Levi, ó, eu estudei ontem, te dei uma certeza, eu estudei. Modo indicativo, só que está no passado. Eu estudarei amanhã, estou te dando uma certeza, Levi. Ó, eu estudarei, é uma ação certa, modo indicativo. Talvez eu estude amanhã, ó, talvez eu estude, é uma dúvida, modo subjuntivo. Beleza, irmão? Já está começando a entrar no esquema, hein? Próxima, 4. Prefeitura de Bauru, adaptada. No trecho, a casa espia os homens que correm atrás de mulheres. O substantivo homens pode ser substituído gramaticalmente por. Ó, vamos entender. Por que ele chamou de substantivo? Os homens, está indicando seres, pessoas. Classe gramatical que indica o ser é o substantivo. Classe gramatical que indica uma característica. Homens altos, homens gordos, homens fortes, gordos, está caracterizando. Aí vai ser um adjetivo. Tá joia? A casa espia os homens, que correm atrás de mulheres. O substantivo homens pode ser substituído gramaticalmente por. Gente, isso aqui é muito legal. Olhem as opções. Los, les, nos, eles ou os. Vamos lá. Você tem que saber o seguinte. Ó, eles, tá vendo esse eles? Eles funciona como sujeito. Ok? Eles funcionam como sujeito. Ou como objeto. Objeto direto ou objeto indireto. Existem outras classificações, mas essas são as mais importantes. Mas aí eu vou dar uma dica para vocês. Quando é que eles vai ser sujeito? Bom, aí é fácil, né? Você faz análise sintática, ó. Eles chegaram.
Ó, sujeito, eles. Sujeito, que é igual a pronome reto. Funcionou como sujeito, pronome reto. Agora, olha essa frase. Entreguei o livro a eles. Cuidado, tá? Como nós já vimos, esse eles não pode ser pronome reto. Por quê? Vamos fazer análise sintática? Sujeito, eu. Eu entreguei. Eu entreguei o quê? Fiz a perguntinha o quê? Eu acho objeto direto, o livro. Mas entreguei o livro a quem? Fiz a perguntinha com preposição, eu acho objeto indireto. Tá vendo? Esse eles é objeto indireto. Ele, nós, vós, eles, na função de objeto, são classificados como pronomes oblíquos. Tá bom? Bom, vamos fazer a análise sintática. A casa espia os homens. Sujeito, a casa. Vamos para o verbo. A casa espia. Gente, a casa espia. Está completo o sentido? Não. Como é chamado o verbo que não possui sentido completo? Verbo transitivo. Deixa eu ver aqui a pergunta do Levi. Não, senhor, tu disse sobre o correr. Vira uma ação, por isso vai ser um substantivo. Não, ele vira um substantivo, Levi, porque você colocou um artigo se referindo a ele. Quando eu falo assim, eu vou correr amanhã na praia. Ó, eu vou correr. Aí é uma ação, ação de correr. E não tem artigo antes. Então é o verbo correr. Agora, se eu falo assim, Levi, o correr de manhã faz bem à saúde. Ó, o correr, coloquei um artigo antes, aí qualquer palavra se transforma em substantivo. O correr, botei o artigo antes, o substantivo. Eu quero estudar. Estudar é verbo. Vou transformar em substantivo. O estudar é importante. Tá vendo? Coloquei um artigo antes, transforma em substantivo. Beleza? Tranquilo? Então voltemos aqui, ó. A casa espia. Quem espia, espia alguma coisa. A casa espia quem? Ó, quando eu faço as perguntinhas o que e quem, eu tenho um verbo transitivo direto e a resposta, os homens, objeto direto. Ah, legal, Levi. Legal, consegui fazer da explicação legal para você. Então, os homens é objeto direto. Gente, eu não posso usar a letra D. Ó, a casa espia eles? Não posso. A casa espia eles funcionam como sujeito. Não posso. É errado você falar, eu vi ele. Não pode falar, é errado. Aí nós temos as formas los, lhes, nos e os. Bom, aqui que eu queria chegar. Na nossa, eu acho que foi a primeira aula, eu mostrei uma coisinha para vocês que foi a seguinte. Isso aqui, ó. Deixa eu ver se está legal. Tá. Olha só. As palavras o, a, os, as, elas podem ser artigos e podem ser pronomes oblíquos. Elas vão ser artigos quando estiverem se referindo a um substantivo. Vão ser pronomes oblíquos quando estiverem substituindo uma palavra. Aqui ele quer que a gente faça a substituição. Então, guarda bem o que eu vou dizer aqui. Os pronomes o, a, os, as, deixa eu ver se eu pulo aqui, o, a, os, as variações lo, lá, los, las, substituem objeto direto. Aquele das perguntinhas, o que e quem. Ok? Lhe e lhes substituem objeto indireto, pessoa. Objeto indireto são várias perguntinhas, todas com preposição. Lembra-se? De que, de quem, a que, a quem, para quem. Dá uma olhadinha lá na nossa primeira aula. E os pronomes me, te-se, nos, vos, eles podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto. Tanto faz. Beleza? Então, olha só. O, a, os, as, lo, lá, los, lá substituem objeto direto. Lhe e lhes substituem objeto indireto, pessoa. E meter-se nos vos substitui tanto objeto direto quanto objeto indireto. Ok. Quando a gente fez a análise sintática, a casa espia os homens. A casa, sujeito. Espia. Quem espia, espia alguém. A casa espia quem? Fiz a perguntinha quem? Verbo transitivo direto. E a resposta, os homens, objeto direto. Então, o nosso termo os homens é objeto direto.
Gente, se ele é objeto direto, eu posso eliminar a letra B. Por quê? A letra B é o lhes. O lhes só pode substituir objeto indireto. Tá vendo? Quem espia, espia alguém. Espiei quem? Fez a perguntinha quem? Eu acho objeto direto. Os homens, objeto direto. O lhes só pode substituir objeto indireto. Então, lhes está fora. A letra C. Bom, nos. A casa espia-nos. Esse nos você usaria se a casa estivesse espiando a gente, a nós. Se eu falasse assim, Levi, João Vitor, a casa espia a gente. A casa espia-nos, ou a casa nos espia. No caso ali, a casa não está espiando a gente, está espiando, ou quem está falando, está espiando outras pessoas. Então, o nos ele pode ser objeto direto, mas ele não pode substituir o termo os homens. Então, letra C, fora. Letra D, espia eles, né? Eles não pode funcionar como objeto, a não ser que tenha uma preposição. Aí sobrou o los e o os. Resposta é os. A casa espia-os. Ô, Elson, por que eu não posso falar a casa espia-los? Vou ensinar para vocês agora. Quando é que a gente usa as formas lolá, los las? Nessa situação aqui, gente, ó. Presta atenção, hein? Não é difícil não, tá, gente? Ó, eu estou olhando ali na tela, a tela está invertida para mim, eu não consigo entender nada que está escrito ali. Olha só, mas é legal, mas eu olho aqui no meu tablet. Olha só, quando vocês encontrarem um verbo transitivo direto, aquele das perguntinhas o que e quem. Se esse verbo transitivo direto, se ele terminar, ó, terminado, olha que mastigado que eu vou fazer para vocês aqui, não acostumem não, hein? Acostumem sim, eu sempre faço isso. Terminado em R, S ou Z. Verbo transitivo direto, aqui das perguntinhas o que, ok. Terminado em R, S ou Z. O que vai acontecer? Se você tiver que substituir o objeto direto, você vai usar o, a, os, as. Aí, pelo fato de o verbo transitivo direto terminar em R, S ou Z, os pronomes o, a, os, as transformam-se. Depois você copia isso no seu caderno, tá? Transformam-se. Cadê? Cadê? Deixa eu ver se eu perdi aqui, gente. Ó, transformam-se em lo, lá, los, las e as consoantes R, S e Z desaparecem. Olha como é que isso é legal. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, eu quero comprar um livro. Ó, eu quero comprar um livro. Eu quero comprar um livro. Quem compra, compra alguma coisa. Perguntinha. Eu quero comprar o quê? Fez a perguntinha o quê? Verbo transitivo direto. Eu quero comprar o quê? Um livro. Um livro vai ser nosso objeto direto. Aí, igualzinho essa questão, ele pede para substituirmos o livro por um pronome. O livro é objeto direto e é masculino e singular. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome o. Aí, gente, olha o que acontece. O nosso verbo comprar termina em R. O que vai acontecer? Esse R vai desaparecer e o O vai se transformar em lo. Aí vai ficar assim, ó. Eu quero comprá-lo. Tá vendo? Esse lo é o nosso objeto direto, que é o O que se transformou em lo. Então, quando é que aparecem as formas lo, lá, los, las? Quando você tem um objeto direto, aí você vai usar o, a, os, as. Aí, se o verbo terminar em R, S ou Z, esses o, a, os, as vão se transformar em lo, lá, los, las, e o R, o S e o Z do verbo desaparecem. E aí aparecem umas formas estranhas. Olha essa frase aqui, ó. Eu, olha só, Levi, você vai pirar agora, hein? Ó, deixa eu só acertar aqui. Ó, eu fiz o dever. Olha só, gente, que legal.
Eu fiz o dever. Aí ele grifa o dever. Sujeito, eu. Vai para o verbo, eu fiz. Quem faz, faz alguma coisa. Perguntinha, eu fiz o quê? Ó, fiz a perguntinha o quê? Verbo transitivo direto, o dever, objeto direto. Qual o pronome que eu uso no lugar do dever? Ele não é objeto direto? Então vou usar o pronome o. Se fosse feminino, usaria o pronome a. Só que o nosso verbo terminou em z, aí vai ficar assim, ó. Eu fiz mais o. Tá vendo? O no lugar do dever. Esse z vai desaparecer e o o vai se transformar em lo. Aí vai ficar assim, ó. Eu filo. Olha lá. O nosso lo está substituindo o dever. Eu fiz o dever. Eu filo. É muito feio, né? Isso é linguagem culta. Então, ó, lo, lá, los, las são variações das formas o, a, os, as, quando o verbo é transitivo direto, terminado em R, S ou Z. Então, se nós voltarmos aqui na letra A, por que eu não posso usar los? Olha lá, a casa espia. A forma verbal espia é um verbo transitivo direto, mas não termina nem R, nem S e nem Z. Então, eu não posso usar o los. Agora, se fosse assim, a casa quer espiar os homens. Ó, espiar os homens. Espiar quem? Os homens. Objeto direto, vou usar o pronome os. Aí, espiar, a forma escrita espiar, termina em R. O R sairia, aí ficaria, o os se transformaria em los. A casa quer espiá-los. Beleza? Nesse caso, termina no filo, ou precisa colocar eu filo o dever. Não, o lo está substituindo o dever, Erivelton. Então, termina no filo. Tanta regra e detalhes que na hora da prova, lembrar de tudo, só Jesus na misericórdia. Só Jesus e o professor Elson Ferreira do Acelera. Tá joia? É porque, gente, vocês estão se acostumando. Mas olha, se vocês não tivessem aqui, fosse para uma questão dessa. Mas não acerta nem a pau. Tá bom? Gabriel achou graça aí, né, Gabriel? Resposta, letra E, os. A casa espia-os. Próxima. 5. Assinale a alternativa que apresenta concordância. Ó, concordância. Existem dois tipos de concordância na língua portuguesa: a concordância verbal e a concordância nominal. Concordância nominal. Você tem um nome, que é o substantivo. E as palavras que se referem a esse nome têm que concordar com eles. Quais são as palavras que se referem ao substantivo? O artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. É só você concordar. O menino chegou. Passa para o plural. Os meninos chegaram. A concordância verbal, ela trabalha o verbo relacionado ao seu sujeito. Isso é concordância verbal. Então vamos lá. Ele não falou se é verbal ou nominal. Então a gente tem que observar. Ah, mas ele falou aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta concordância correta de pronomes de tratamento. Ah, isso aqui é muito legal. Vamos ver a letra A. Vossa Senhoria designará vosso substituto para resolver vossos compromissos. B. Vossa Excelência estáis preocupada com vossos afazeres? C. Todos os fiéis da sua paróquia seguem vossos ensinamentos. D. Vossa magnificência, gente, eu uso para reitores de universidades, tá? Vossa magnificência, vossa opinião e vossas decisões são muito importantes para os estudantes desta universidade. É, todos os membros da CPI afirmaram que vossa magnificência, senhor reitor, agiu com propriedade. Que maravilha. Deixa eu dar uma dica para vocês que eu lendo todas eu já vi qual é o problema. Gurizada, ó, gurizada é um tratamento carinhoso, tá? Pessoal, sempre que vocês encontrarem, o mosquito aqui me pegou. Sempre que vocês encontrarem a forma vosso ou a forma vossa, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, vossa qualquer coisa. Prestem atenção no que eu vou dizer. Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Majestade, vossa qualquer coisa. O resto da frase não vai concordar com vós. Esse vossa não tem nada a ver com vós. Esse vossa, ele está indicando que eu estou falando diretamente com a pessoa. Quando eu falo diretamente com a pessoa, eu uso vossa.
Quando eu falo sobre a pessoa, eu uso sua. Por exemplo, estou aqui dando aula para vocês. Aí chega o presidente da República, abre a porta, eu falo assim: o que Vossa Excelência deseja ou o que Sua Excelência deseja? Estou falando diretamente com o presidente. Se eu falo diretamente com a pessoa, eu uso vossa. O que Vossa Excelência deseja. Estou aqui dando aula. Aí o colega da produção chega e fala assim: Elson, o presidente da República está lá embaixo e quer falar com você. Aí eu diria: o que Sua Excelência deseja ou o que Vossa Excelência deseja? Eu estou falando sobre o presidente que está lá embaixo. Estou falando sobre a pessoa. Então eu uso Sua Excelência. Vossa, quando eu falo diretamente com a pessoa. Sua, quando eu falo sobre a pessoa. Primeiro ponto. Aí apareceu vossa. Vossa Excelência, ó, presta atenção. Deixa eu pegar o espaçozinho aqui, ó. Vossa Excelência. Agora eu vou brincar com vocês, ó. Está ou estáis preocupada ou preocupado, aqui tanto faz, tá? Preocupado com seus ou com vossos discursos. Olha lá. É isso aqui que pega. Vossa Excelência. Tá vendo vossa? Esse vossa não tem nada a ver com vós. Quando vocês encontrarem Vossa Alteza, Vossa Excelência, Vossa Majestade, vossa qualquer coisa, pessoal, nunca fazer a concordância com vós. Isso aqui não tem nada a ver com vós. A concordância é sempre feita com a ideia de você e não com vós. Então fica assim, ó. Vossa Excelência está ou estáis preocupado? O estáis está relacionado ao vós. Esse vós não tem nada a ver com vós. Vossa Excelência está preocupado, você está preocupado. Tem a ver com você esse vós. Com seus ou com vossos discursos. Não tem nada a ver com vós, com seus discursos. Beleza? Letra A, Gabriel. Vamos ver? Ó, Vossa Senhoria designará, ó, Vossa Senhoria, ó, usou vossa. Tá vendo? Usou vossa. Lembre-se, apareceu Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa qualquer coisa. Não concordar com vós. Vossa Senhoria designará, ó, legal, designará, não concordou com vós, concordou com a ideia de você, que eu estou falando com a pessoa. Vosso substituto, aqui está o erro. Nunca relacionar a vós, quando aparece vossa qualquer coisa. Isso aí, Velton. Vossa Senhoria designará seu substituto. Moçada, eu fico muito feliz quando vocês me dão esse retorno. Cara, olha só, isso é matéria lá na escola que leva uma semana. Eu falei aqui em 1 minuto. Vocês já perceberam? Vocês são muito bons. Aí ele continua na letra A, ó. Vossa Senhoria designará vosso substituto, não, seu substituto, para resolver vossos compromissos. Vossos compromissos, não. Seus compromissos. Beleza? Então, letra A, fora. Letra B, Vossa Excelência, ó, novamente o vossa. Vossa Excelência estáis, ó, já está errado. Está relacionado a vós estáis. Vossa Excelência, esse vossa não tem nada a ver com vós. Ele está relacionado a você. Então, Vossa Excelência não estáis. Vossa Excelência está preocupada. Aí pode ser preocupado ou preocupado, né? Pode ser homem ou mulher. Com vossos afazeres não. Seus afazeres. Nada tem relação com vós. C. Todos os fiéis da sua paróquia seguem vossos ensinamentos. Vossos ensinamentos não. Seus ensinamentos só, porque ele falou sua paróquia. Então, letra C, fora. Letra D. Vossa magnificência, ó, de novo vossa aqui. Vossa opinião não é vossa opinião, é sua opinião. E vossas decisões não são vossas decisões, são suas decisões. São muito importantes para os estudantes da universidade. Letra D fora. Ó, todos os membros da CPI afirmaram que vossa magnificência, ó, usou vossa. E, senhor reitor, agiu, tá vendo? Ó, agiu e não agistes. Não concordou com vós, com prioridade. Resposta, letra E. Beleza? Maravilha, Elivelton. Show. Legal, né? Tá vendo? Você pensou que nunca fosse aprender gramática na sua vida. Tá aprendendo, cara. E vocês têm ainda uma coisa muito legal. É só voltar à aula e olhar a explicação de novo.
Tá bom? Vamos para a próxima. 6. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de regência verbal. Olha que legal. Vamos entender o enunciado. Regência verbal é saber se o verbo pede ou não preposição. Lembram-se? Verbo assistir no sentido de ver. Eu assisti o jogo ou assisti ao jogo? Tem que saber regência. A regência do verbo assistir, no sentido de ver, ele pede a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, eu assisti ao jogo. Isso é regência verbal. O verbo namorar. Eu estou namorando com minha vizinha. Quem namora, namora alguém e não com alguém. Se você falar, eu estou namorando com a minha vizinha, está errado. Eu estou namorando a minha vizinha. O verbo aspirar. Eu aspiro dias melhores. Aspirar no sentido de objetivar, ele é transitivo indireto, pede a preposição a. Eu não aspiro dias melhores, eu aspiro a dias melhores. Agora, eu aspiro o perfume das flores. Aspirar no sentido de cheirar, inalar, ele não pede preposição a, ele é transitivo direto. Isso é regência verbal, tá bom? Vamos dar uma olhada na questão? A. Muitos anseiam, anseiam é o verbo, então a gente tem que olhar os verbos e ver, tá com a preposição por. Quem anseia, anseia por alguma coisa. Certinho, por. Muitos anseiam por uma especialização e optam, quem opta, opta, outro verbo, por alguma coisa. Certinho. Por realizar-lhe, na modalidade, realizar-lhe, presta atenção. Regência também engloba o seguinte: quando ele falar em questão de regência, você vai olhar se o verbo. Pode repetir o que é regência, por favor? Claro, Marcelino. Regência é o seguinte: regência verbal. É saber se o verbo pede ou não preposição. Então, assim, o verbo assistir sempre cai em concursos. O verbo assistir, ele tem 4 sentidos. O sentido que mais encrenca, Marcelino, é o verbo assistir com o sentido de ver, que as pessoas erram muito. Muitas pessoas falam assim: eu assisti o jogo em casa. Verbo assistir, a regência do verbo assistir com o sentido de ver. Isso aí tem que decorar. É a regra dele. Verbo assistir, quando vocês usarem o verbo assistir no sentido de ver, a regência dele, ele pede a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, se você fala, eu assisti o jogo, você está falando errado. As pessoas te entendem, mas você está falando errado. O correto é, eu assisti ao jogo. O verbo namorar. Qual é a regência do verbo namorar quando ele se refere ao namorado ou à namorada? Ele é transitivo direto, ele não aceita a preposição, principalmente a preposição com. E muita gente fala errado usando com. Eu estou namorando com sua irmã. Eu não estou namorando com sua irmã. Tira esse com. Eu estou namorando a sua irmã. Então, isso é regência, saber se o verbo pede uma preposição. Há um outro ladinho da regência, que é o seguinte, que eu falei agora há pouco, vou repetir. E aí fiquem atentos ao seguinte, gente. Vou botar aqui no cantinho, tá? Muita atenção. Aqui dá. Muita atenção quando vocês encontrarem os pronomes o, a, os, as. Lo, lá, los, las. Quando vocês encontrarem esses caras, vocês têm que se lembrar do seguinte: eles funcionam como objeto direto. Então, vocês têm que olhar o verbo a que eles estão ligados. O, a, os, as, lo, lá, los, las. O verbo a que esses caras estão ligados tem que ser verbo transitivo direto. Aquele das perguntinhas, o que ou quem. Cuidado também quando vocês encontrarem lhe ou lhes. Lembra que eu falei agora há pouco? Lê ou lhes funcionam com objeto indireto. Então, ler e lês, eles têm que estar presos, eles têm que estar ligados a verbos transitivos indiretos, aqueles que pedem as perguntinhas com preposição. De que, de quem, a quem, para quem, em quem, aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, fiquem atentos, tá? Olhem os verbos, olhem a preposição que está sendo usada depois. Se aparecerem lá o, a, os, as, lo, lá, los, as, lê e lês, olhem o verbo. Então, voltemos à letra A. Muitos anseiam por especializações. Quem anseia, anseia por alguma coisa. Certinha a preposição.
por uma especialização e optam por, quem opta por alguma coisa. Certinha a preposição. Por realizar-lhe, ó, por realizar-lhe, apareceu o lhe, tá vendo? Olha o verbo. Esse lhe só estará correto se esse verbo ao qual ele está preso, ao qual está se referindo, for transitivo indireto. Porque o lhe funciona com objeto indireto. Gente, realizar. Quem realiza, realiza algo. Tá vendo? Ó? Quem realiza, realiza algo, realiza alguma coisa. Realizar não pede preposição. Então, realizar é um verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ele não aceita o ler. Tá vendo? Então, esse ler está errado. Quer ver? Deixa eu passar uma frasezinha aqui para vocês, ó, para elucidar melhor. Olha só. Ó, Ana, Ana, eu lhe ajudei ontem. Essa frase está errada, gente. Ó, Ana, eu lhe ajudei ontem. Tá vendo ler? Olha o verbo, ajudar. Aí você tem que decorar. O ler, ele só pode se referir a verbo transitivo indireto, aquele que pede a perguntinha com preposição. Então você vai olhar o verbo, ajudar. Quem ajuda, ajuda alguém. Quem ajuda, ajuda alguém, não é a alguém. Quem ajuda, ajuda alguém. Quem ajuda, ajuda alguém. Eu ajudei quem? Ajudar é um verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, não aceito o ler, porque ler só pode estar ligado a verbo transitivo indireto, aquele das perguntinhas com preposição. Então vai ficar, Ana, eu a ajudei, ou eu te ajudei ontem. Tá vendo? Então o segredo é esse. Beleza? Tranquilo? Show, Marcelino, valeu. Então, na letra A, esse realizar-lhe, quem realiza, realiza algo. Realizar é transitivo direto. Ele não aceita o ler, e ali apareceu com o ler. Então já está errado. Mas vamos continuar na letra A. Na modalidade, a distância. Ó, a distância, tá vendo essa crase? Crase também entra com regência. A palavra distância, gente, ela só pode ter crase se ela vier especificada. A palavra distância só pode ter crase se ela vier especificada, se aparecer qual é a distância. Então, presta atenção a uma frasezinha aqui, ó. Olha só, hein? Ó, vou fazer duas frases. Primeira, o goleiro lançou a bola à distância. O goleiro lançou a bola à distância de 100 metros. Ó, o goleiro lançou a bola à distância de 100 metros. Esse A antes de distância, com crase ou sem crase? A palavra distância, ela tem a regra própria dela. Distância só vai receber crase se aparecer qual é a distância. E apareceu, ó, a distância de 100 metros. Apareceu qual é a distância. Então, esse A vai ser craseado. Tá vendo? Agora, olha só. Olha essa frase. Farei faculdade, farei faculdade à distância. Ó, farei faculdade à distância. Esse A, com crase ou sem crase? Qual é a distância? Não sabemos, então sem crase. E ó, como aparece aí, né? Venha fazer faculdade à distância conosco. Aí ele vai e mete uma crase em à distância. Gente, se vocês viram a expressão à distância com crase e não estiver ali mencionada com a distância, essa crase está errada. Fuja dessa faculdade. Beleza? Vamos lá. Então, olha só. Na modalidade, a distância. Qual é a distância? Não apareceu. Então, essa crase está errada. Viu como é que é fácil? Aí continua. Esquecem-se de que, ó, cuidado com os verbos esquecer e lembrar. Esquecer e lembrar. Presta atenção. Tá vendo que apareceu a preposição de? Esquecer e lembrar. Para você usar a preposição de depois, você tem que usar o pronome. É assim, ó. Quem se esquece de alguma coisa.
Se você não usar o pronome, não pode usar a preposição. Quem esquece, esquece alguma coisa. Então, eu falo assim, quer ver? Vamos pegar aqui embaixo, ó. Eu, esquecer e lembrar, tá? A mesma coisa. Eu esqueci a resposta. Olha só que legal. Ou então, eu me esqueci da resposta. Ah. Para você, com os verbos esquecer e lembrar, para você usar a preposição de, tem que usar um pronome. Olha de cima, está sem preposição e está sem pronome. Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem se esquece de alguma coisa. Lembrar é do mesmo jeito. Quem se lembra de alguma coisa. Ou então, quem lembra, lembra alguma coisa. Se você fizer assim, ó, eu lembrei da resposta. Essa frase está errada. Ó, usei a preposição de. Cadê o pronome? Não pode. Correção. Eu me lembrei da resposta. Eu me lembrei da resposta. Ou então, eu lembrei a resposta. Tá vendo, moçada? Isso é regência verbal. Lembrar e esquecer. Cuidado com esses dois carinhas, tá? Ali na frase está certo, ó. Esquecem-se de muitas delas. Ó, ele usou a preposição de junto com o pronome. Certinho. Beleza. Então, letra A fora, né? Porque nós temos ali o lê está errado e a crase também está errada. Então, letra A fora. B. Muitos anseiam a uma especialização. Gente, aqui está errado, ó. Ele usou a preposição a. Quem anseia, anseia por alguma coisa. Então já está errado. Muitos anseiam por uma especialização. Aí ele continua, ó, e optam de realizar. Quem opta não opta de alguma coisa, opta por alguma coisa. Igual a frase de cima, optam por realizar. E aqui ele usou o lhe. O verbo realizar é transitivo direto. Quem realiza, realiza algo. Então não é realizar-lhe, é realizá-lo, realizá-la. Na modalidade à distância. A distância está certa, está sem a crase, está vendo? A palavra distância não está especificada. Esquecem-se que, aqui, ó, esquecem-se, usou o verbo esquecer com o pronome. Cadê a preposição? Esquecem-se de que, tá vendo? Faltou a preposição. Esquecem-se de que prometem, o resto está certinho. Letra B, fora. Letra C, muitos anseiam em. Não, quem anseia, anseia por alguma coisa. E optam em realizar. Não, quem opta, opta por alguma coisa. Realizar ela, gente, ela é pronome reto não pode ser objeto. Aí, aqui, ó, esquecem de que, ó, usou o verbo esquecer com preposição, mas sem o pronome. Então, tira. Esquecem que, ou então se esquecem de que. Então, letra C, fora. Letra D, muitos anseiam a uma especialização. Não, quem anseia, anseia por alguma coisa. E optam por, certinho, realizá-la. Ó, tá vendo? O R sumiu e o A se transformou em lá, porque o verbo é transitivo direto terminado em R, certinho. Na modalidade à distância, ó, a distância sem crase. Esquecem de que, aqui está errado, ó. Ele usou a preposição de com o verbo esquecer e não colocou o pronome. Esquecem que. Ou então, se esquecem de que. Letra D fora tem que ser letra E. Muitos anseiam por uma especialização e optam por realizá-la na modalidade à distância sem crase. Esquecem-se de que muitas delas permitem resposta letra E. É de querido professor de português, Elson. Gente, nível da questão altíssimo. Beleza? Ó, deixa eu jogar uma ideia para vocês. Eu estou selecionando assim várias questões, né? Aí são vários assuntos. A gente pode fazer aulas de exercício temáticas. Por exemplo, eu pego uma bateria e resolvo assim 3 assuntos. Por exemplo, só crase, só regência, só concordância. Eu acho que é legal. Depois você deixa aí sua opinião, tá bom? Próxima, FGV. Minha nossa, FGV é o bicho. Assinale a frase em que a substituição do termo sublinhado por o ou lhe. Ai, gente, ó. O ou lhe. Quando é que eu uso o, a, os, as, lo, lá, los, las? Quando o verbo é transitivo, direto, e o termo destacado é objeto, direto. Perguntinhas, o que e quem.
Quando é que eu uso ler e lhes? Quando eu tenho um verbo transitivo indireto. Quando eu faço as perguntinhas de que, de quem, a quem, para quê, para quem. E lembre-se, o ler substitui pessoa. Então vamos lá. Esse o substitui objeto direto. E o ler substitui objeto indireto. Letra A. O empregado ficou trancado no escritório e ninguém foi buscar o empregado. Ó, ninguém foi buscar. Ah, estão gostando? Beleza, gostaram da ideia, né? Ó, ninguém foi buscar o empregado. Seria ótimo fazer aulas de questões com os temas sugeridos pela semana passada do cronograma. Ah, eu tenho que olhar o cronograma, tá, gente? Então eu olho lá para vocês e preparo em cima do cronograma. Então vamos lá. E ninguém foi buscar o empregado. Olha o verbo buscar. Quem busca, busca alguém ou alguma coisa. Foi buscar? Perguntinha. Foi buscar quem? Ó, fiz a perguntinha quem? Verbo transitivo direto. O empregado vai ser objeto direto. Gente, se ele é objeto direto, ó, de novo, hein? De novo, hein? Não me canso disso não, cara. Para dar a dica para vocês, não me canso não. Ó, eu me canso aqui da canetinha que falha. O, a, o, tá falhando muito aqui. Pera aí um pouquinho, deixa eu mudar aqui. Fica gordura aqui, aí, a mão, né? Então vamos aqui, ó. O, a, os, as. E as variações lo, lá, los. Tem que botar embaixo aqui agora. Lá, substitui objeto direto. Lhe e lhes, substitui objeto indireto. Então tá vendo a letra A? Foi buscar o empregado. Foi buscar quem? O empregado, objeto direto. Olha só como é que ele substituiu. FGV, gente. Olha como é que ficou fácil agora, depois da explicação. O empregado ficou trancado no escritório. Ninguém lhe foi buscar. Ele usou o lhe. Não posso usar o lhe, porque o empregado é objeto direto. O lhe substitui o objeto indireto. Então, letra A, fora. Letra B. Os meninos contaram o filme para os colegas. Ó, os meninos contaram o filme para os colegas. Quem conta, conta alguma coisa para alguém. Os meninos é o sujeito. Os meninos contaram o quê? Ó, fiz a perguntinha o quê? A resposta, objeto direto. Para quem? Olha outra perguntinha. Para quem? Perguntinha com preposição, eu acho objeto indireto. Então, o filme é objeto direto, para os colegas, objeto indireto. Ele quer a substituição de o filme, que é objeto direto. Se o filme é objeto direto, quem é que nós vamos usar? O, a, os, as. Olha o que ele fez. Os meninos o contaram, ah lá, ele usou o o. Certinho. Essa deve ser a resposta. Essa deve ser a resposta. Vamos ver a letra C. Devemos lembrar aquele policial que ele não pode fazer o que está fazendo. Ó, devemos lembrar aquele policial que ele não pode fazer o que está fazendo. Quem lembra, lembra alguma coisa? A alguém. Devemos lembrar o quê? Ó, fiz a perguntinha o quê? Eu acho objeto direto. Devemos lembrar o quê que ele não pode fazer? Esse aqui é o nosso objeto direto. Devemos lembrar, olha a outra perguntinha. A quem? Perguntinha a quem? A resposta vai ser objeto indireto, que é aquele policial. Quem lembra, lembra alguma coisa? Alguém. É um verbo bitransitivo. Aquele policial está com crase, tá vendo? Objeto indireto. Se aquele policial é objeto indireto e é pessoa, quem é que nós vamos usar? Lhe ou lhes. Lhe porque está no singular. Olha quem ele usou. Devemos o lembrar. Ele usou o o. Gente, aquele policial é objeto indireto. O, a, os, a substitui o objeto direto. Beleza. O pessoal está participando disso aí, Marcelino. Então, não é o, e sim lhe. Devemos lhe lembrar. Letra C, fora. Letra D. Foi solicitado ao vendedor que trocasse o produto. Ó, quem troca, troca alguma coisa. Trocasse o quê? Fez a perguntinha o quê? Verbo transitivo direto, o produto, objeto direto. Foi solicitado ao vendedor que o trocasse. Quem troca, troca algo. Ele quer o quê? Ele quer estar correta. Vamos ver. Letra C. Foi solicitado ao vendedor que trocasse o produto. Foi solicitado ao vendedor que o trocasse. Ah, será que são duas respostas? Letra E. Entregamos as vacas ao fazendeiro. Ó, o verbo entregar. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Primeira perguntinha. Entregamos o quê? As vacas. As vacas, objeto direto.
Entregamos as vacas? A quem? Perguntinha a quem? Eu acho objeto indireto, ao fazendeiro. Ó, se ao fazendeiro é objeto indireto e é pessoa, eu tenho que usar o lhe. Ele usou o lo. Lo substitui o objeto direto. Então, letra E, fora. Bom, nós temos aí B e C. Será que são duas respostas? Vamos dar uma olhadinha? Voltemos à letra B. Os meninos contaram o filme para os colegas. Quem conta, conta alguma coisa, alguém. Contaram o quê? O filme, objeto direto. Certinho? Vou usar os meninos ou contaram. Então, letra B está correta. Letra B correta. A letra D. Foi solicitado ao vendedor que trocasse o produto. Ó, foi solicitado ao vendedor que o trocasse. Quem troca, troca algo. Duas respostas, gente. Respostas B e D. Eu não sei se essa questão teve um recurso ou então o termo grifado não deveria ser o produto, deveria ser ao vendedor. Quem solicita, solicita alguma coisa, alguém. Quem troca, troca alguma coisa. Trocasse o quê? O produto. For solicitado ao vendedor, que eu trocasse. Não importa. Se ela foi anulada, não há problema. A gente achou as respostas B e D. Lembram? Ó, o, a, os, as, lo, lá, los, lá. Substitui objetos diretos. Lê e lê substitui objetos indiretos. Então você tem que estar sempre ligado ao verbo. Belezinha? Show? Maravilha? Vamos para outra. 8. Gente, como o tempo passa rápido. Já viram as horas? 9h47, rapaz. Está chegando ao fim. O que é verdade, Leon? O que é verdade? Me perdi aí no chat. É porque eu falo, né? É isso, quando eu olho lá, já passou. Gente, eu não gosto de olhar minha imagem, não. Estou ficando careca, bicho. Vou fazer um implante. 8. IBGE. Assinale a opção que apresenta o emprego correto do pronome. Ó, emprego do pronome. De acordo com a norma culta. Presta atenção. O diretor. Ah, cara, que questão boa. Como as pessoas falam errado isso. O diretor mandou eu entrar na sala. Presta atenção. Eu é um pronome reto. Eu é um pronome reto. Ó, eu e tu são sempre pronomes retos. Vou dar uma dica para vocês aqui, tá? Eu e tu são sempre pronomes retos. Ah, pera um pouquinho. Nesse caso, não possui uma espécie de somatória. Você tem objeto direto e indireto na letra B. E na letra D, dois objetos diretos. Só dúvida mesmo. Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que você está falando. Na letra B, né? Nesse caso, não possui uma espécie de somatória. Ó, letra B. Os meninos contaram o filme para os colegas. Você tem objeto direto e indireto, ok, na letra B. E na letra D, dois objetos diretos, vamos ver a letra D. Foi solicitado ao vendedor. Ó, foi solicitado ao vendedor. Quem solicita, solicita alguma coisa a alguém. Que trocasse o produto, mas ele grifou só o produto. É com esse cara que a gente vai trabalhar. Aí a gente olha o verbo, ó. Quem troca, troca algo. Verbo transitivo direto. Trocasse o quê? O produto, objeto direto. Se é objeto direto, eu posso usar o o, e ele usou o o. Tá? Nós temos duas respostas aí. Beleza. Ó, vamos voltar aqui, gente. Vamos falar direitinho no dia a dia, tá? Essas questões, essas dicas não são só para fazer prova, não. O diretor mandou eu entrar na sala. Presta atenção. Eu e tu, esses caras não podem ficar entre verbos. Ó, canetinha, não fale agora não. Ó, não podem ficar entre verbos, tá bom? Então, tá vendo a frase? O diretor mandou eu entrar. O eu está entre dois verbos. Pronome reto eu não pode ficar entre dois verbos. Aí, nesse caso, você tem que trocar o eu pelo me. Forma correta, o diretor mandou-me entrar. Eu e tu não podem ficar entre dois verbos. Se for o eu, tá errado, você vai ter que trocar pelo me. Se for o tu, você vai ter que trocar pelo te. Guarda isso, tá? Eu e tu, esses dois, não podem ficar entre verbos. Joia? Então, aqui, o diretor mandou-me entrar na sala. B. Então, letra A fora. B. Preciso falar consigo o mais rápido possível. Olha só, vocês estão vendo o consigo? Consigo, ele é um pronome reflexivo.
Consigo, ele é um pronome reflexivo. Ele só pode ser usado com a ideia de vai e volta. Eu nunca posso usar o consigo, presta atenção à dica, moçada, para falar direitinho, tá? Eu nunca posso usar o consigo saindo de mim para outra pessoa. O consigo tem que voltar sempre para a mesma pessoa. Exemplo, se eu falo assim, por exemplo, vamos pegar ali o João Vitor. Eu falo assim, João Vitor, eu preciso falar consigo depois da aula. Ó, eu preciso falar consigo. Frase errada. O consigo não pode sair de uma pessoa para outra. Correção. João Vitor, eu preciso falar contigo ou com você. Aí tudo bem. Agora, eu consigo de uma pessoa para outra não pode. O consigo correto fica assim, ó. Pessoal, João Vitor falava consigo mesmo. Ó, quando você puder encaixar o mesmo, aí o consigo está certo. João Vitor falava consigo mesmo, com ele mesmo. O Leon levava a apostila consigo. Ele levava a apostila consigo, com ele mesmo. Beleza? Agora, ó, gente, ó, cara, eu tenho que falar consigo. Não, eu tenho que falar com você ou contigo. Vamos dar uma olhada na frase. Preciso falar consigo o mais rápido possível. Ó, tá saindo de mim para outra pessoa. Errado. Preciso falar contigo, contigo ou com você. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos falar direitinho, hein? Não é só para fazer a questão, não. C. Cumprimentei-lhe assim que cheguei. Olha o lhe. Apareceram lá o, a, os, as, lo, lá, los, las, le e lhes. Olhem o verbo a que eles estão ligados. O lhe está ligado ao verbo cumprimentar. Gente, analisa o verbo, classifica o verbo. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. E não a alguém. Eu estou ensinando para vocês. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Cumprimentar não pede preposição. O que é, Leonardo? No primeiro exemplo, os outros pronomes pessoais podem ser colocados entre dois verbos? Desde que não seja pronome reto, pode. Pronome reto não pode ser usado entre dois verbos. Por exemplo, o diretor, depois eu volto a essa, tá? É porque os outros, Leonardo e colegas, lembra, ele, nós, vós, eles podem ser pronomes retos ou oblíquos, tá bom? Mas aí entre dois verbos, o eu, tu, ele, nós, vós, eles não podem ser usados. Olha só, muito comum. Dois colegas conversando, atrapalhando a aula. Aí um terceiro fala assim, professor, ó, o Joãozinho está atrapalhando a aula. Manda ele sair. Ó, manda ele sair. Tá vendo? Manda ele sair. Eu tenho aqui um pronome reto entre dois verbos. Pronome reto não pode ser usado entre dois verbos. Para melhorar, vocês podem fazer assim: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não podem aparecer entre dois verbos. Manda ele sair. Não. Manda-o sair. Tá vendo? Professor, mande, pode ser manda ou mande. Mande ela, mande ela fechar a porta. A menina saiu, deixou a porta aberta. Aí eu falo, professor, mande ela fechar a porta. Ela é pronome reto. Pronome reto não pode ficar entre dois verbos. Mande-a fechar a porta. Legal? Tranquilo, Leonardo? Beleza? Voltemos então à letra C. Cumprimentei-lhe. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Cumprimentar é verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, não aceito ler. Correção: cumprimentei o ou cumprimentei a. Letra C, fora. Entendeu, Leonardo? E colegas, entenderam? Beleza? Letra D. Ele só sabe elogiar a si mesmo. Ó, o a si é igual ao consigo, ele tem valor reflexivo. Ele só sabe elogiar a si mesmo. Certinho, letra D, resposta. Gente, as pessoas usam o si algumas vezes de forma errada, quer ver? Se vocês já ouviram assim, rapaz, ó, não mexe, não converse com a Ana hoje. Por quê? Ana está fora de si. Ó, Ana está fora de si. Beleza, ela está fora dela mesma. Ideia reflexiva. O problema é que o si, pessoal, ele não é usado para quem está falando, só é usado para com quem você está falando. Rapaz, quando Ana fica nervosa, ela fica fora de si. Ah, eu sei que você está falando, porque quando eu fico nervoso, eu também fico fora de si. Pelo amor de Deus, hein? Não vai falar isso não.
Ó, eu estou fora de si. Não. Eu estou fora de mim. Ela está fora de si. Ele está fora de si. Eu estou fora de mim. Tá bom? Beleza? Cuidado aí. A letra E. Após a prova, os candidatos conversaram entre eles. Como as pessoas cometem esse erro, gente? Ó, os candidatos conversaram entre eles. Um conversou com o outro. Ideia de reciprocidade. Reciprocidade é uma ideia reflexiva, recíproca. Traduzindo, reciprocidade é quando você faz algo para alguém e esse alguém faz a mesma coisa para você. É um tipo de ideia reflexiva. Ela vai ser recíproca porque é você fazendo algo para alguém e esse alguém fazendo algo para você. Moçada, quando houver ideia de reciprocidade, eu não posso usar o eles. O pronome eles não pode ser usado eles e elas, ele e ela, eles e elas no plural, tá? Não podem ser usados com a ideia de reciprocidade. Eles conversavam entre eles, não. Eles conversavam entre si. Eles conversavam entre si. Pô, mas ninguém fala assim. As pessoas falam errado, é por isso que cai em concurso. Tá joia? Rapaz, você viu ali que eles estavam discutindo entre eles um assunto? Errado. Você viu que eles estavam discutindo entre si um assunto? Tá bom? Beleza? Muita dica boa hoje, hein, gente? Cara, que legal. Vamos ver aqui. Ah, dá para fazer mais. 9. Eu vou tentar chegar a 10, tá? E na próxima aula eu continuo as outras 10 e preparo aulas. Faço o que o colega sugeriu, eu vejo a aula lá no cronograma. Assinale a opção em que houve erro no emprego do pronome pessoal em relação ao uso culto da língua. Pronome pessoal. Moçada, quais são os pronomes pessoais? Reto, oblíquo e de tratamento. Esses são os pronomes pessoais, tá? Tranquilo? Produção, virou de cabeça para baixo aqui. Ah, não, não, só está invertido. Ou virou de cabeça para baixo? Me ajuda aqui. Não, né? Só está invertido, né? Para eles deve estar normal, né? Está normal, né? Beleza. Ah, ele entregou um texto para mim corrigir. Gente, como as pessoas confundem para eu e para mim. Vou ensinar para vocês, vou dar uma dica muito legal. Olha só, primeiro você pensa assim: mim não faz nada, quem faz sou eu. Tá bom? Mim não faz nada, quem faz sou eu. Ah, a professora emprestou um livro para mim ler ou para eu ler? Ó, para mim ler ou para eu ler? Mim não faz nada, quem faz sou eu. Então é para eu ler. Beleza? Tranquilinho? A explicação gramatical é a seguinte: ó, mim, mim é um pronome oblíquo. Oblíquo tônico. É aqueles que tem que ter preposição antes, tá? Então, tá usado com a preposição para. Os pronomes oblíquos tônicos, quais são eles? Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo. Eles nunca podem ser sujeito de uma frase. Então, os pronomes oblíquos tônicos não podem ser sujeito. Acompanhe meu raciocínio, hein? Aí, olha a frase, letra A. Ele entregou um texto para mim corrigir. Corrigir é um verbo. Verbo pede sujeito, é quem vai praticar a ação de corrigir no caso da frase. Quem é que está praticando a ação de corrigir? O mim. Então, mim está funcionando como sujeito do verbo corrigir. Mim é pronome oblíquo tônico. Pronome oblíquo tônico não pode ser sujeito. Quem funciona como sujeito é o pronome reto. Então, ela entregou um livro para eu corrigir. Essa explicação ela é muito complexa. Para você acertar na frase e acertar no dia a dia. Mim não faz nada, quem faz sou eu. Você mata a questão. Tranquilo? Então, letra A, fora. Ela trouxe o livro para eu corrigir. Eu corrigir. Eu é que vou corrigir. Mim não faz nada, quem faz sou eu. Cara, tem um foguete ali, tem alguém que está decolando. Gostei. Olha a letra B. Para mim, ler esse livro é fácil, fácil. Olha a dica. Vocês estão vendo que ler é um verbo, né? Tá vendo a vírgula? Se você ficar em dúvida, para mim ou para eu, se aparecer uma vírgula entre o para eu, para mim e o verbo, aparecer uma vírgula, guarda. Se aparecer uma vírgula, é para mim. Tá joia? O para eu, você não pode usar um verbo. Pode ser usado no fim de frase. É isso que eu ia falar agora, Rafael.
O que acontece com essa vírgula? Essa vírgula está indicando que o para mim está na sua posição deslocada. O normal do para mim é no final da frase. Quer ver? Ler esse livro é fácil, fácil para mim. O para mim pode ser colocado em qualquer lugar da frase. O para eu sempre tem que ficar ligado ao verbo. Então, se aparecer lá, para eu, para mim, uma virgulinha depois, é para mim. Está indicando que esse termo não está ligado ao verbo que vem depois. Então, para mim, ler esse livro é fácil. Ele quer a errada. Então, letra A, letra B está certa. Letra C. Isto é para eu fazer agora ou isto é para mim fazer agora? Mim não faz nada. Quem faz sou eu. Está vendo? O verbo fazer pede um sujeito. Mim não pode ser sujeito. Eu funciona como sujeito. Então, está certa a frase. Mim não faz nada. Quem faz sou eu. Não saia sem mim ou não saia sem eu? Olha lá, o que o Rafael falou, final de frase é sempre mim, não saia sem mim. Entre mim e ele há uma grande diferença. Isso aí, ó, entre mim e ele. Não vai falar entre eu e ele, não, tá? Esse entre, gente, é uma preposição. A palavra entre, ou ela é verbo, verbo entrar, entre, aí é verbo, ou ela é preposição. Quando a palavra entre funciona como preposição, nós não podemos usar nem eu e nem tu. Tá joia? Ó, com a preposição entre, eu não posso usar nem eu e nem tu. Então, a frase do tipo assim, ó, Ana, entre eu e você não há nada. Essa frase, gente, está errada. Ó, usei a preposição entre, usei o eu depois. Eu e tu não podem ser usados após a preposição entre. Forma correta. Ana, entre mim e você não há nada. Ó, entre tu e eu há uma forte amizade. Frase errada. Usei a preposição entre. Não posso usar nem tu, nem eu. Forma correta. Entre ti e mim. Essa é a forma correta. Entre ti e mim há uma forte amizade. Eu e tu não podem ser usados com a preposição entre. Então, letra E, entre mim e ele. Ó. Eu não usei o eu, usei o mim. Certinho. Ele quer errada? Letra A. Beleza? Maravilha. Décima. Décima. Marque a opção em que o pronome empregado está incorretamente. Ou está incorreto, ok. Ó, aqui a letra A, gente, ó. Nada existe entre eu e você. Tá vendo? Não agride o ouvido, só que essa frase está errada. Ó, ele usou a preposição entre. Entre não aceita nem eu, nem tu. Então, entre eu e você, não. Nada existe entre mim e você. Beleza? Então, letra A, fora ele quer. Incorreta. Ué, letra A. Vamos ver as outras? B. Deixaram-me fazer o serviço. Ó, deixaram-me fazer, não deixaram eu fazer, né? Beleza. Fez tudo para eu viajar. Ó, fez tudo para eu viajar. Ou para mim viajar. Mim não faz nada, quem faz sou eu. Certo? D. Hoje, Maria irá sem mim e não sem eu. Final de frase é sempre mim, certo? Meus conselhos fizeram-no refletir. Olha só que interessante. Tá vendo que o verbo termina em M? Quando o verbo termina em M, ó, quando o verbo termina em M, ou então tio, os pronomes o, a, os, as se transformam em no, na, nos, nas. Ó, os meus conselhos fizeram-no refletir. O verbo terminou em M, então você vai usar no, na, nos, nas. Confirmada a resposta letra A, ele quer errada. Entre não aceita nem eu, nem tu. Entre mim e você. Joia? Belezita. E aí, moçada, como é que tá? Estão animados? Estão acompanhando? Hoje eu tô achando vocês meio tristinhos, hein? Meio tristinhos. Vão animar, vão animar. Vão deixar um monte de gente para trás nos concursos com as questões de gramática. Será que dá para fazer mais uma? Vamos fazer mais essa? Carlos Chagas. Se é para eu dizer o que penso ou se é para mim dizer o que penso? Mim não faz nada, quem faz sou eu. Então, se é para eu dizer o que penso, ó, letra A fora, letra B fora, ficam C, D e E. Show de bola, obrigado, Eduardo. Se é para eu dizer o que penso, creio que a escolha se dará entre eu e tu,
Menti, menti, mintu, eu e ti. Ó, cara, vocês aprenderam agora há pouco. Carlos Chagas, é dificílimo nessa faculdade, essa banca. Entre, preposição. Preposição entre. Não aceita nem eu, nem tu. Letra B. Letra B já está fora, né? Porque já eliminei, porque é para eu dizer. Letra C. A primeira, eu, ok. Mim e ti. Opa! Com entre, eu não posso usar nem eu, nem tu. Olha a letra D. Usei o tu e aqui usei o eu. Resposta, letra C. Maravilha. Entre mim e ti. Não se esqueçam, tá? Com a preposição entre, eu não posso usar nem eu, nem tu. Eu uso mim e ti. Os outros pronomes eu posso usar. Entre nós, entre ele. Não posso usar o eu e o tu. Perfeito? Ô, Gabriel, obrigado, cara. Obrigado. Vocês têm que elogiar, tem que elogiar. Eu também gosto de elogio. Mais uma zinha, produção, dá para fazer? Beleza, a produção aqui é show, gente. PUC. Ah, não vou fazer essa não, gente. Essa eu não sei, não. Claro que sei, rapaz. Claro que sei. Claro que sei. Gente, olha que questão capetita. Na frase, chegou Pedro, Maria e o seu filho dela. É o ser correto falar assim? Claro, isso é linguagem culta. Nelson, mas está estranho. Gente, ouvido não pode ser determinante para o certo ou errado. Chegou Pedro, Maria e seu filho dela. O pronome possessivo é seu, tá? O seu que é o pronome possessivo. Está reforçado pela expressão dela. Para, traduzindo. Deixa eu ver aqui. Professor, parabéns a você e a professora Raquel. Português deu uma clareada muito top. Pô, legal, gente. Eu não conheço a Raquel, não, mas já tenho escutado muitos elogios sobre ela. Ô, Eduardo, obrigado. Eu vou, eu vou marcar um encontro aqui para ver se eu encontro a Raquel. Sabe, o pessoal tem elogiado bastante. Raquel dá aula de quê, produção? 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 Raquel dá aula de quê? Raquel não é professora, não. Ah, não é não? Não. Gente, nunca vou conhecer a Raquel. Ela é de outra plataforma. Do outro curso, do curso anterior. Ah, do curso anterior, gente. Talvez. Talvez, não sei. Mas ela é boa, isso que importa, né? O que importa é que vocês estejam gostando e aprendendo. Agora, vamos voltar para a questão 12. Por favor, hein? 12, não é 12 não, hein? 12. Chegou Pedro, Maria e seu filho dela. Para que ele usou essa palavra dela? Letra A, ênfase. Letra B, elegância e estilo. Essa aí é ótima, né? Figura de harmonia ou clareza? Ó, gente, elegância e estilo. Pô, a frase não ficou elegante. Então, letra B, fora. Figura de harmonia. Figura de harmonia é para dar sonoridade. Esse dela não está dando sonoridade. Então, fora. Clareza ou ênfase? A gente vai ficar entre essas duas, tá? Vamos lá. ênfase ou clareza? Quer ver a dica? Olha como é que questãozinha bem feita, gente. Olha só que legal. Tirem o dela. Tirem o dela. Como é que fica a frase? Tirem o dela. Ó, tirem o dela, né? Tirei o dela. Chegou Pedro, Maria e seu filho. Ó, chegou Pedro, Maria e seu filho. De quem é o filho? Se eu tirar o dela, gente, chegou Pedro, Maria e seu filho. Se eu tirar o dela, o filho pode ser da Maria ou pode ser do Pedro. Roberto, chegou Pedro, Maria e seu filho. De quem é o filho? Não se sabe. Então, quando eu falo chegou Pedro, Maria e seu filho dela, o filho é da Maria. Se eu trocar esse dela por dele, chegou Pedro, Maria e seu filho dele, o filho é do Pedro. Tá vendo? Esse dela tá dando clareza à frase, tá indicando de quem é o filho. De novo, hein? Leiam sem o dela. Chegou Pedro, Maria e seu filho. Pode ser o filho do Pedro ou o filho da Maria. A frase fica ambígua, tirando esse dela. Ao colocar o dela, eu sei que o filho é da Maria. Então é para dar clareza. Legal? Show? Pessoal, próxima aula a gente continua a questão 13. Vamos lá, dúvida? Se vocês quiserem que eu volte a alguma questão, é só falar. Ah, por que não pode ser ênfase? Olha só, entre a ênfase e a clareza, você vai fazer como eu fiz, tiro dela. Faz falta? Faz falta. Então prejudica a mensagem. A mensagem fica ambígua. Então eu olhei para ela, tirar a ambiguidade, dar clareza.
ênfase, se a gente pudesse deixar esse dela, aí para dar ênfase, aí tudo bem. Quer ver uma frase para dar ênfase? Olha só, ó, meu livro achei-o no chão. Olha lá. Esse o está usado para dar ênfase. Para dar ênfase, tem que repetir uma mensagem, uma palavra, uma expressão já mencionada. Mas a falta dessa palavra não vai comprometer a frase. Ó, meu livro achei no chão. Esse o está fazendo o quê? Está retomando o livro e está dando ênfase à ideia. Meu livro achei no chão. Eu estou enfatizando o livro que eu achei. Agora, quer ver? Leia sem o o. Meu livro achei no chão. Você continua a entender a frase. Tá vendo? Então, esse o que eu posso tirar, ele não compromete a clareza. Então, aí vai ênfase. Agora, se a palavra eu tiro, ela compromete a clareza, tem que ser clareza, não pode ser ênfase. Tudo bem, Catiane? Deu para entender? Continua, tá muito bom. Eu adoraria, gente, mas tem o horário da plataforma. Entendeu, Catiane? Legal. A frase pode ser substituída por chegou Pedro e Maria e seu filho? Pode, sem problema algum. Mas o caso é que ele quer que nós analisemos o dela. Joia? Beleza, gente. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Topzera? Ó, muito legal estar com vocês. Valeu, pessoal. Vamos ter que encerrar. Tchau para vocês. Bom descanso. Até a próxima.